A paz do Senhor Jesus. Gente, voltando àquele assunto da suposta intercessão de mortos por vivos, num debate no grupo de WhatsApp, eu estava me inteirando de mais um argumento contra essa terrível heresia. Já deveria ser rejeitada com apenas um versículo. Deuteronômio capítulo 18, versículo 11, está escrito que é pecado orar a mortos, invocar mortos. Por mais que alguém queira dizer que invocar se refira somente à mediunidade, ao espiritismo, o verbo usado no original hebraico ali, ele é diversas vezes usado no sentido de orar. Por exemplo, em Isaías 55, ele é usado no sentido de se buscar a Deus, de orar a Deus. Então só esse versículo já era para eliminar qualquer cisma de alguém que queira invocar mortos. Só esse versículo. Mas eu estava me inteirando acerca de uma outra questão. A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus, escritor cristão aos Hebreus, ele usou a lei para trazer uma verdade. E a verdade é a seguinte, Hebreus capítulo 6, versículo 20, diz que Cristo foi além do véu, ele é o primeiro, ele é o precursor, que entrou além do véu para interceder por nós. O que é além do véu? É uma referência ao céu. E o interessante é que esse mesmo escritor aos Hebreus, no capítulo 5 e no versículo 8 da sua carta, ele deixa claro que o que Moisés viu no monte é aquilo que foi reproduzido no tabernáculo e depois no templo e no culto judaico. E na visão que Deus deu para Moisés, além do véu, ou seja, no céu, não há mais de um intercessor. O que as religiões que oram a mortos, em especial o catolicismo romano, faz? Eles introduzem milhões de intercessores além do véu, contrariando a visão que Deus deu para Moisés, que além do véu só há um intercessor. O tabernáculo tinha uma cortina que separava o santo lugar do santo dos santos. O santo dos santos tipifica o céu. O santo lugar é onde ficavam os sacerdotes. Aí vem Pedro dizendo assim, vocês são sacerdócio real. Capítulo 2, versículo 9 da carta de Pedro. Então, na ótica cristã bíblica, todo cristão é sacerdote. No catolicismo é só o padre, mas isso cai por terra. Na ótica cristã, isso pode ser conferido na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, todo cristão é sacerdote. Então, antes do véu, estão sacerdotes, e estes intercedem uns pelos outros. Essa intercessão, ela tem a possibilidade de reciprocidade. É uma intercessão que ela pode ser mútua. Além do véu, não há mais de um intercessor. Não pode haver mais de um intercessor. Na visão que Deus deu para Moisés, sim. Aí alguém diz assim, mas isso é a lei mosaica. Mas a lei mosaica está sendo usada pelo escritor cristão aos Hebreus para falar do culto, hoje também. As coisas da lei são tipos de bens futuros. Paulo falou isso aos Colossenses e o próprio escritor aos Hebreus falou isso na carta dele, capítulo 10, versículo 1. Pode conferir.
Então, o que acontecia na lei mosaica é tipo do que acontece hoje. E na lei mosaica não há mais de um intercessor além do véu. No dia de Yom Kippur, dia do perdão, o sumo sacerdote judaico entrava no Santo dos Santos para interceder pela nação. Só nesse dia. Porque ele, como humano, pecador, podia fazer isso só uma vez por ano. Jesus entrou definitivamente como santo, perfeito. E ele intercede por nós. Agora, se eu tenho Maria lá além do véu, se eu tenho milhões de santos além do véu intercedendo por mim, para que então que Deus mostrou para Moisés, no monte, o modelo do culto, dizendo que teríamos somente um intercessor? Então o catolicismo romano quebra o princípio divino. Porque além do véu só há um intercessor. Só um, não adianta. Antes do véu pode ter milhões de intercessores. Uns orando pelos outros. Ou seja, antes do véu tipifica esse mundo, a terra. Além do véu só tem um intercessor. Então isso está muito claro. E através disso fica evidente esse equívoco terrível de oração a mortos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.